Bom, dando continuidade aqui à nossa série, é hora de falar dos dois times do Sul, o Grenal. Tanto o Grêmio quanto o Inter, né? Ano passado o Grêmio não consegue fazer um bom campeonato, né? Jogou muitos jogos no Campeonato Brasileiro poupando também, não consegue títulos expressivos. Perde o Renato Portaluppi, que já estava lá há anos. Inter também passa por uma temporada 2020 bem complicada também. Começou muito bem com o Kudê, que estava fazendo um ótimo trabalho, acabou perdendo o Kudê. Entrou o Abel, quase foi campeão brasileiro, não conseguiu, saiu o Abel e agora vem o Ángel Ramírez, né? Então, dois times que passaram por uma fase bem conturbada e pode-se falar que estão num processo de recuperação, né? Mas vamos por partes, né? Vamos falar primeiro do Grêmio, né? Seus destaques, suas fraquezas, suas forças e como joga o time gaúcho, né? Nesse início de temporada. Vamos embora. Bom, o Grêmio, a principal mudança no Grêmio, vamos dizer que tiveram duas situações, né, no Grêmio. Né? Primeiro a mudança, que foi a saída do Renato, como a gente já falou, e a chegada do Thiago Nunes para a temporada de 2021, que começa com um início muito promissor, né? São 7 vitórias e 1 empate. Lembrando que e dentro desses jogos teve o Grenal e ainda levou o título de campeão estadual. Né? Então, lá no Sul, é muito forte essa questão de ganhar ou perder, né, pro Grêmio Inter, ganhar o estadual. E aí o Grêmio leva o estadual, o Thiago Nunes leva o estadual, não perdeu até agora e parece que caminha aí para fazer um brasileiro bem promissor. Né? Nos outros jogos pegou times teoricamente mais fracos, inclusive na Sul-Americana, mas contra o Internacional conseguiu levar aí o título, né? Temporada essa, né, que traz um outro destaque que na verdade, dois destaques, né? Primeiro a contratação do Douglas Costa, né, que volta da Europa para jogar no Grêmio, tem que ver como que ele vai jogar, se vai ter problema com lesão, se vai ter sequência, né? Nos últimos anos aí o Douglas Costa vem jogando poucos jogos, né? É reserva. O último grande ano que o Douglas Costa teve lá na Europa foi em 2018, 2019, se eu não me engano. E depois disso realmente não teve muito mais chance, se machucou bastante. Então a gente tem que ver como que ele vai vir. E a segunda, na verdade, é uma consolidação de um jogador que já vinha atuando bem em vários jogos, né? E a pergunta até que é engraçada, né? Como que o Grêmio consegue ter uma fábrica de ponta esquerda, né? E esse destaque, obviamente, que é o Ferreira, né? O Ferreira assumindo aí aquela ponta esquerda que já foi de Cebolinha, passou pro PP e agora, né, ele acaba assumindo a função, né? E assume muito bem, né? Vem fazendo ótimos jogos, vem fazendo gols, vem sendo participativo em assistências. Então realmente é um jogador que deve fazer também, ainda mais com o Thiago Nunes, deve fazer um bom Brasileirão. Lembrando que o Thiago Nunes, quando treinou o Atlético Paranaense, foi a melhor fase do Rony, porque geralmente o Thiago Nunes dá uma potencializada boa aí nos pontas, tá? Mas vamos ver os números do Grêmio para a gente depois entender um pouco como o Grêmio joga? Então vamos lá, tá aí na tela. Bom, o Grêmio tá com um aproveitamento muito bom, né, nessa temporada, nesse início de temporada, 76% de aproveitamento, são 24 jogos, 17 vitórias, 4 empates e somente 3 derrotas, né? Realmente é um aproveitamento bem interessante. Grêmio jogando gaúcho, jogando a Sul-Americana, tá certo que a Sul-Americana o crivo é um pouco mais baixo, né, do que uma Libertadores,
mas está com um excelente aproveitamento. Foram feitos 61 gols, então realmente assim, mais de 2 gols por jogo, né, o Grêmio vem fazendo. Mais uma vez, eu acho que isso acaba potencializando bastante por alguns confrontos na Sul-Americana. O Grêmio meteu 8-0 num time na Sul-Americana, também com estadual, mas vem com uma média de quase 3 gols por jogo, né? Então tá com uma média muito alta. Mas vem também com uma média teoricamente alta de gols sofridos. São 21 gols sofridos, apesar de estar menos de um gol por jogo. Tá praticamente um gol por jogo, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. E o artilheiro do Grêmio, né, Diego Souza com 13 gols. Também destaque nesse time do Grêmio, fazendo bem a função que lhe cabe ali como centroavante, como cara, o homem da área, enfim. Então o time está fluindo, né? O Thiago Nunes pegou, o Grêmio parece que não sentiu essa troca de bastão entre Renato Portaluppi e Thiago Nunes. Agora vamos ver o desenrolar dos jogos, né? Para entender até onde, né? Como vai ser o Grêmio dessa temporada. Vamos para o campinho? Bom, voltando aqui para o campinho, a gente vai falar uma coisa bem interessante antes de começar a falar da forma de atacar. Vamos falar de uma mudança que aconteceu aqui no meio-campo e que pode fazer uma diferença na hora de você escalar, né, ou deixar de escalar. Antes, a pedido do Renato Gaúcho, né, o Jean-Pierre ele estava procurando ficar mais próximo à área. Lembrando aqui, galera, que isso daqui é um possível time do Grêmio, né, que tem Diogo Barbosa, Rafinha, Pedro Jeromel e o Juan. O Juan assumiu aqui a camisa porque o Kahneman está machucado, está voltando, mas a gente não sabe se já começa como titular. Então pode ser que Juan, o Kahneman. Aqui você tem o Thiago Santos, o Matheus Henrique, mais o Maicon, passa a ter uma função interessante nesse time do Grêmio. Então pode ser que o Jean-Pierre fique no banco, mas o Thiago Nunes gosta do jogo do Jean-Pierre. E aqui a gente entende que é Ferreira, Diego Souza, Douglas Costa. E como o Douglas Costa é um jogador que tem esse histórico de lesão, pode ser o Luiz Fernando, pode ser esqueci, acho que é Paulo, né? Que é um jogador agora novo. Desculpa, galera, a cabeça já tá meio pesada, já são altas horas aqui da madrugada. E aí esqueci agora o nome do jogador. Mas enfim, então é um possível time titular aqui do Grêmio, né? E aí voltando aqui ao Jean-Pierre, o Renato pedia que o Jean-Pierre jogasse mais próximo aqui, né, da área adversária, né? E com o Thiago Nunes está um pouquinho diferente. O que o Thiago Nunes está fazendo? Está deixando, né, ele mais recuado. É como se ele atuasse como um interno esquerdo, né? Ele pega aqui como um interno esquerdo e aqui, ó, bom, vamos voltar aqui para o Jean-Pierre, né? Como a gente tinha falado, o Renato Gaúcho pedia que o Jean-Pierre ficasse mais próximo à área e isso acaba mudando com o Thiago Nunes. Por que muda? Ele acaba ficando como um interno esquerdo, né? Ele fica mais recuado. E nessa aqui de ficar recuado, ele consegue fazer a distribuição, ou seja, ele acaba não sendo mais o último passe, né? Ele agora está mais ou menos ali como o penúltimo passe. E aí quem se aproveita desse espaço, né? Quem fica mais próximo aqui? Quem está fazendo isso é o Matheus Henrique agora, né? Matheus Henrique, inclusive, que vem fazendo alguns gols, né? Então agora ele está mais próximo da área, então o Matheus Henrique vem para cá, corre aqui, né? E o Jean-Pierre distribuindo um pouco essa bola. Então isso é importante a gente analisar, porque muita gente ainda pode colocar o Jean-Pierre achando que pode tá ali com uma chance de assistência e gol, e o Matheus Henrique agora é o que está ficando mais próximo
da área adversária, tá? Bom, no lado direito, né, como a gente falou, a questão aqui do Douglas Costa, que a gente não sabe se joga, se joga não, se ele não começa jogando a estreia do Brasileirão, mas provavelmente vai ser do Douglas Costa. Mas aquilo que a gente falou, né? Como a gente sabe que é um jogador que tem esse histórico de lesão, lembrei o jogador, Léo Pereira. Então, Léo Pereira jogou contra o Inter, tá? Então, Luiz Fernando estava machucado, não sei se joga ou não joga, tinha voltado. Mas assim, acredito que vai jogar muito da mesma forma, né? Se aqui for o Douglas Costa, for o Luiz Fernando ou mesmo o Léo Pereira, que é jogando entrando. Por quê? Né? Que deve jogar da mesma forma, né? Muito por causa da posição do Rafinha, né? O Rafinha, ele é um lateral, mas ele tem esse perfil de centralizar, né? Claro que não centraliza toda hora, mas ele fica trocando, né? Hora ele tá aqui no fundo e o ponta entra, hora ele tá mais posicionado e o ponta abre, hora ele se posiciona aqui pro ponta, né? Se posiciona desse lado pro ponta fazer o facão. Então acredito que todos os pontas direita ali, né? Independente de quem for, vai acabar jogando da mesma forma, né? Por causa desse posicionamento que eu tô falando aqui do Rafinha. Do lado esquerdo já é diferente. Por que do lado esquerdo já é diferente? O corredor é do Diogo Barbosa, né? O Diogo Barbosa é um lateral que explora bastante esse corredor. E esse corredor ele fica livre. Por que ele fica livre? Porque o Ferreira ele vai o tempo inteiro puxar para dentro, né? Isso daqui já é uma coisa dele, né? Ele já vem puxando para dentro. Por quê? Seja na entrelinha, né? Assim, que é esse meio espaço, né? Aliás, nessa entrelinha ou nesse meio espaço que tem aqui, ou até mesmo para finalizar ou para passar a bola, para dar assistência. Então isso é bem comum porque o Ferreirinha ele tem esse perfil e deixa, né, o corredor aqui livre para o Diogo Barbosa, né? Com relação ao Diego Souza, foi o que eu falei. Ele é o artilheiro do time, recebe muito esses cruzamentos ou essa troca de passe, né, com o Ferreira ou até mesmo com o Matheus Henrique. Né? Então faz ali a questão de pivô, faz ali o centro, né, o centro da equipe para finalizar as jogadas. Muitas vezes ele acaba também, né, assim como a gente tinha falado com relação ao Fred, ele também acaba baixando, de certa forma, para dar passagem para os pontas, né, tanto Ferreira e aqui possivelmente o Douglas Costa, mas isso daqui foi uma jogada bem característica com o Luiz Fernando. Então ele desce, né, para jogar nas costas aqui do adversário, dando passagem aqui para os pontos, criando, né, esse triângulo aqui, mais ou menos, e aí consegue dar essa passagem de bola, né. O Grêmio é isso, né, acho que não tem muita coisa a mais para a gente falar, é um time que está organizado na mão do Thiago Nunes, e agora é esperar o resultado. Obviamente que destaque desse time, né, como eu falei, tanto Ferreira quanto Diego Souza estão no início de temporada muito bem. O Douglas Costa a gente tem que esperar o que vai acontecer. E o resto do time pode se destacar ou não, né? Por exemplo, o Thiago Santos tem feito alguns jogos aí interessantes com bastante desarme. Agora é esperar para ver. Agora vamos sair do Grêmio e vamos direto para o adversário, né? Vamos pro Internacional e ver quais são os destaques desse Internacional nesse início de temporada 2021. Vambora? Bom, vamos para o Internacional para vocês entenderem como joga esse time e como que está posicionado agora nessa temporada. E acho que o time tá organizadinho, mas está dando alguns moles ali, algumas coisinhas. Falta pouco, né? O Miguel Ángel Ramírez ele ainda mexe alguma coisa, não tem alguns nomes bem definidos.
Mas é isso, né? O Inter também entra esse ano com um novo técnico, né? Assim como o grande rival, e uma contratação expressiva para o Inter, né? Que representa muito, que é a volta do Tyson, né? De resto é o mesmo time do ano passado, não muda nada, né? Praticamente nada. Só a chegada do Palácios, mas Palácios esse que nem correspondeu ainda, né? A torcida inclusive está até pegando no pé um pouquinho, né? E aí, cara, esse jogador, e o que é engraçado, que é da temporada passada para cá, é o cenário, né? Porque são as mesmas cobranças que o Kudê teve lá atrás e caminham aí para os mesmos erros, né? E aí que o Kudê acabou no final saindo. Miguel Ramírez já sofre a pressão, ainda mais, né? Depois de perder o título aí para o Grêmio. Então vamos ver, né? Como o treinador se sai, a imprensa já está pegando no pé, né? Então acho que é uma coisa aí que, enfim, vai ter que esperar um pouquinho. Bom, antes da gente falar um pouco da parte ofensiva, que não muda muito, né, alguns pontos, mas talvez mude o formato e o Tyson entrou ali com uma função bem específica, bem interessante. Vamos falar um pouquinho dos números do Internacional que aparecem aí para vocês agora. Bom, o Internacional, ó, você vê que o Internacional está jogando a Libertadores, não está com uma vida 100% tranquila, apesar de liderar o grupo, né? Faz um próximo jogo amanhã. Apesar de liderar o grupo, não é sete vitórias, né? Assim, tô exagerando, né? Que nem dá para ser 7, mas não tá com 5 vitórias, né? Tá bem equilibrado, ganhou e perdeu, né? Mas lidera, tá com 9 pontos. Acho que foram 5 jogos, né? Então ganhou 3, perdeu 2 e agora faz o terceiro jogo aí para consagrar e validar a ida para a segunda fase. Teve aí uma Libertadores boa, né? Mas não vamos dizer ótima, mas boa, tá cumprindo o papel de ser líder ali do grupo, né? Então, aproveitamento de 60%, são 20 jogos, 11 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, né? Então, já cai um pouquinho esse aproveitamento, porque tem empate e derrota ali um pouquinho maior, né? Praticamente metade da performance está com empate e derrota. Vem fazendo gols também, né? A gente tem que deixar isso claro, são 42 gols feitos em 20 jogos, né? Então dá uma média de 2 gols por jogo. E da mesma coisa, proporção que faz gol, toma gol, né? São 19 gols sofridos, não toma muito, mas acaba tomando. Então praticamente um gol por jogo. Então na média faz 2, toma 1, né? Digamos assim. Teoricamente o que está andando aí muito com a maioria dos times, né, que estão jogando inclusive competições internacionais, são mais difíceis. Então assim, você vê que não é um início de temporada super animador, mas também não é o fim do mundo. Está liderando o grupo da Libertadores, chegou na final do estadual, enfim. Vamos ver se a pressão, né, não sobe a ponto de atrapalhar aí o trabalho do Miguel Ramírez. Vamos voltar pro campinho agora. Voltando aqui pro campinho, galera, não tem muita coisa para falar desse time do Inter, né, com relação a ataque, né, porque segue mais ou menos ali uma linha muito próxima, né, do que o Kudê fazia, né, uma mistura de Kudê com uma defesa mais sólida e liberando os pontos. Mas a gente tem alguns pontos interessantes nesse time, né? Primeiro é o Edenilson. Por que o Edenilson? O Edenilson está cumprindo um papel muito importante, né? Na entrelinha desse time, né? Entrelinha aqui, né? Você fica mais aqui, ele vem aqui buscar a bola, vem aqui dar passagem, às vezes infiltra, às vezes vem e finaliza. Então tá fazendo um trabalho de meio campista completo, né? Então hoje o Edenilson é bem importante nesse time do Inter. Já nas laterais,
tanto o Rodinei entrou aqui no lugar do Cuesta, ó, nem tinha visto na hora de montar. Tanto o Rodinei, né, quanto o Moisés são laterais de ir mais para dentro, né? Não que eles vão sempre para dentro, mas eles tendem a entrar mais do que explorar o corredor, né? Então entra mais, aqui acaba entrando mais do que explorar o corredor. Obviamente que em alguns momentos isso daqui vai acontecer, né? Ou o Moisés vai explorar o corredor, e aí o Patrick cai mais um pouquinho para dentro, né? Ou o Rodinei vem explorar o corredor, mas o mais comum é eles jogarem realmente por dentro. Não chega a ser no meio campo, né? Mas fica aqui meio no lado de campo, meio entre o meio campo ali, digamos, e a lateral ali numa faixa, ocupando uma faixa mais ou menos aqui, né? E aí só tem que tomar cuidado porque o Rodinei está de saída, né? O contrato dele termina agora, a gente não sabe se vai renovar ou não. Provavelmente quem assume a camisa 2 aqui, acho que o Saravia é 2, Saravia, né? Vai voltar, né? Já está fazendo alguns jogos. Ficou muito tempo parado, tem que tomar cuidado porque ele ficou um bom tempo parado. O primeiro jogo que ele fez estava bem sem ritmo, né, de jogo, então isso é perigoso. Mas acredito que voltando ali no ritmo de jogo, voltando a treinar e tal, vai voltar a ser o Saravia que a gente conhecia de desarmar bastante, se posicionar bem, fazer uma marcação legal. Outro posicionamento aqui interessante do time do Inter é a função que o Tyson faz, né? Por quê? O Tyson ele também faz uma função interessante na entrelinha, mas diferente do Edenilson, ele não vem muito aqui atrás, ele fica aqui, né? Praticamente aqui. Qual é a função dele? É receber essa bola aqui de costas, né? Da defesa, né? Ou nas costas do volante, fazer essa parede e tentar dar essa acelerada no jogo, né? Então ele recebe e tem esse intuito de abrir o jogo, né? Vem buscar um pouquinho aqui, né? Dar uma rodada. Então ele tá fazendo um papel bem importante nesse time do Inter hoje, né? E principalmente na hora de acelerar, né? Porque pega a bola de costa, vê quem tá passando e tal e dá aquela acelerada. Já os pontas, tanto o Patrick quanto o Palácios, eles vão muito na função de ir no X1, né? De partir para cima. Ou seja no facão, ou seja cortando para fazer a diagonal, né? O Patrick também indo para um a um, tentando fazer aqui a entrada. E isso não muda muito em função do Patrick, né? O Patrick ano passado já fazia isso, né? O Miguel Angel até elogiou bastante isso que ele faz, principalmente vir na ponta e cortar para dentro. A diferença é que antes o Patrick partia mais daqui, né? Ficava um pouquinho mais atrás, e agora ele está mais à frente, está posicionado mais à frente. Então tá mais próximo do gol, né? Para conseguir fazer esse movimento. E obviamente que, né, o Thiago Galhardo, que é o artilheiro, né? O artilheiro dessa equipe, que até eu nem falei nos números, né? Tá com 9 gols o Galhardo, então estão bastante gols, né? Volta a fazer essa função aqui de centroavante, né? Que tem como objetivo uma movimentação, não é aquele 9, né? Ele tá como centroavante, mas não é um centroavante fixo, né? Ele tem essa movimentação constante de sair da área, de dar uma acelerada no jogo, então ele não fica fixo aqui. Então vem, entra, busca aqui e entra nos cruzamentos, tenta vir de trás. Tem essa função de acabar buscando esse jogo para dar essa acelerada, para dar essa movimentação, e principalmente o foco é de atacar as costas do time adversário, né? Então vem aqui, consegue fazer um toque passa, ou consegue se posicionar para tentar cortar e fazer essa entrada para receber a bola e fazer o gol, né? Então tem esse ponto aí que o Galhardo está realmente muito bem nessa função, já fez essa função bem na temporada passada e agora assume de novo e vem se destacando. Vale lembrar que, hora ou outra, o Galhardo e o Yuri Alberto podem fazer um rodízio, né? Apesar que o Angel já botou até os dois para jogarem juntos, né? Então tem que ver o que está na cabeça do treinador.
Bom, galera, é isso, né? Terminamos mais um vídeo aqui, agora falando de Grenal, né? Acho que dois times bem interessantes, acho que tem grandes chances de ir longe aí durante o campeonato. Acho que vocês já viram um pouquinho das fraquezas e das forças, né, que esses times possuem. E agora é só pegar tudo que vocês anotaram, colocar no papel e fazer as escolhas, né, do time de vocês, seja para a primeira rodada ou seja ao longo do campeonato. Mais uma vez agradeço, né, de vocês estarem aqui assistindo o vídeo. Se você gostou, curte aqui, compartilha, se inscreve no canal, marca o sininho aqui, faz o que tiver que fazer, né, para ir acompanhando a gente nessa jornada incrível que eu estou trazendo para vocês dos times da Série A. Beleza? Obrigado mais uma vez e que venha o próximo vídeo.